Aquela vontade de dividir um NFT com seus amigos de maneira inteligente e segura já é realidade. A Nifty é a primeira plataforma descentralizada de fracionalização de NFTs, sai na frente e apresenta Rocket Pool, plataforma que permite criar pools para compra compartilhada de NFTs na OpenSea. Você que quer diversificar seu portfólio, diminuir sua exposição a riscos em variações de mercado ou mesmo comprar aquele NFT de alto valor que você sempre sonhou. Desenvolvido com processos automatizados em smart contracts que permite a criação de pools para você atingir o valor do NFT desejado de forma rápida, e o criador da pool ainda ganha sua comissão pela curadoria. Em apenas 3 passos você pode fracionar ou entrar em uma pool pública ou privada. Acesse a plataforma, conecte sua carteira e você já pode entrar em uma pool ou criar a sua. Não perca tempo e tenha propriedade daquele NFT que você sempre sonhou. Nifty e Bankless Brasil, construindo acessos para o mundo Web3. Você que sempre sonhou em comprar ou vender criptomoedas direto de sua carteira digital para a sua conta bancária? Agora é realidade. A LoopPay te ajuda a obter seus tokens de cripto diretamente na sua carteira, de maneira mais fácil possível, livre de taxas ocultas e sem várias etapas confusas. Uma maneira simples, direta e elegante de enviar criptomoedas para sua carteira em poucos segundos. Basta escolher a cripto que deseja comprar, adicionar sua carteira, pagar o Pix gerado e automaticamente suas criptomoedas vão para a sua carteira digital. Viu como é fácil? LoopPay e Bankless Brasil juntos abrindo caminhos para a Web3. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Eu sou o Guelph, comigo Tim Balabush, e estamos aqui para te ajudar a se tornar mais Bankless. Tim, apresente o nosso grande convidado aí que você fez esse contato. Massa. Cara, o Lauro, ele é... na verdade, eu tenho que deixar ele se apresentar, mas eu conheci o Lauro há uns tempo atrás, quando eu comecei meu canal, e que eu fiz um vídeo de Polkadot, ele mandou mensagem, falou que o vídeo era legal, e aí eu consegui até um grants, cara, da Polkadot graças a ele. E aí ele como é que a gente chama, Lauro? Embaixador Latam da Polkadot, cara. E é um cara bem ativo na comunidade. E uma coisa que eu acho massa do Lauro, cara, é os... Ó, as coisas nada a ver. É os diálogos dele no Twitter, cara. Tipo, é muito bom, velho. O nível de argumentação dele, a troca de ideia com o pessoal. Então, é alguém que vale muito a pena. E eu acho muito bom ele estar aqui no Bankless, trazendo um pouco mais da visão da Polkadot e do que ela se propõe também. Mas, Lauro, se apresenta aí pro pessoal que eu tô desatualizado. Pô, que massa, cara. Obrigado. Bom, primeiro eu agradecer o convite aí. Era pra gente ter feito em novembro do ano passado, mas acabou não dando, né? Tive um imprevisto. E, pô, fico muito feliz de estar aqui. E obrigado aí pelos elogios. Cara, então, hoje eu sou líder dos embaixadores da língua portuguesa. Isso quer dizer que eu ajudo a coordenar o programa de embaixadores, que é conduzido pela Web3 Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos que, digamos assim, ajuda a disseminar os valores da Web3 e que tem uma leve associação com a Polkadot, né? Eles não controlam nada, mas eles disseminam esse lado cultural, eles criam alguns incentivos, né? Então eles supervisionam ali o programa de embaixadores. Eu fui o primeiro embaixador brasileiro, ajudei a criar a comunidade brasileira e, consequentemente, eu ajudei a criar essa nova estrutura de embaixadores, que o programa de embaixadores precisava escalar. E aí o nome, até a função do cargo, foi ideia minha, né? O Head Ambassador. Esse nome foi eu que criei. E hoje são 26 Head Ambassadors ao redor do mundo, entre, enfim, Europa, Estados Unidos. Tem embaixadores regionais e embaixadores de trabalho também. Tem os embaixadores de desenvolvimento, embaixadores de localização, tradução, eventos, enfim. E mais de 400 embaixadores ao redor do mundo, né? Em cada região específica.
No Brasil são uns 20, eu acho, e mais uns 5 em Portugal, daí tem gente em Moçambique também, tem gente em Angola. Enfim, tem sido uma experiência bem legal. E antes disso, eu era muito ativo na Ethereum e continuo sendo, né? Gosto muito e acompanhei desde o início, basicamente. Acho que é isso. Boa. E antes da gente se aprofundar no que é a Polkadot, no que é esse protocolo, essa network, fala pra mim então, por que você tá em cripto? Qual foi o motivo que você entrou nessa indústria? Pô, legal. Essa é uma pergunta muito boa. Que é feita poucas vezes, eu acho. Pouca gente se pergunta por que tá aqui, né? E a maioria das respostas eu acho que leva alguém a começar é dinheiro. O meu interesse não foi... Eu não vou mentir e dizer que não existe um interesse financeiro, óbvio que existe, né? Mas eu acho que o que me motivou mais não foi só o lado financeiro, mas eu sempre gostei da ideia da anarquia, sempre gostei de estudar anarquia, né? Como orientação política. E eu entendi que cripto era uma forma de colocar conceitos de anarquia em prática que antes eram inviáveis. Talvez seja a primeira vez na história que a gente consegue colocar conceitos de anarquia em prática a nível global. Antes eles eram só possíveis a nível local. E eu fiquei muito interessado nesses experimentos, especialmente com Ethereum, porque Bitcoin é massa também, mas Bitcoin era muito mais focado no aspecto financeiro e Ethereum tem essa coisa de desafiar um pouco essa ideia financeira e ir para um âmbito de organização de modo geral. Então, né, você não está mais falando só de aplicações financeiras, mas de uma plataforma de computação generalista em que você consegue desenvolver até como as pessoas entram em consenso sobre determinadas coisas. Então, um aspecto que me interessou muito sempre foram as DAOs, né? Lá no início já as DAOs me chamaram muita atenção. E esse é outro motivo de eu estar feliz de estar aqui, porque eu quero saber mais do que vocês estão fazendo, quero acompanhar o que vocês estão fazendo, né? E eu diria que é isso. Se puder resumir, eu acho que é isso, assim, esse lado aí de organizações e tudo mais. É muito interessante essa sua ideia, assim, o conceito que te trouxe para cripto, porque é justamente o que a Bankless tenta propagar. No final de tudo isso, a missão final é dar liberdade para o indivíduo, é que o indivíduo tenha liberdade, dependa menos e menos de governos, de bancos, corporações que hoje as pessoas podem não pensar, mas é o que controla o nosso dia a dia. Então, se você tem uma liberdade para fazer o que quiser com o seu dinheiro, isso já é muita coisa, no meu ponto de vista. Mas vamos partir então pro projeto, Otim, pro networking. Vamos embora. Mais o que é. Pro Lauro saber e também para quem está ouvindo, na época que a gente ia gravar, a gente mandou abrir um documento para a comunidade e aí perguntou para eles que dúvidas que eles tinham sobre Polkadot, sobre o projeto como um todo, e a gente recebeu várias perguntas, né? A gente teve que ir filtrando, porque tinha pergunta demais. A gente incluiu algumas que se repetiam também, para dar ênfase assim, e tentar dar respostas mais claras para todo mundo. Laura, tem algumas perguntas aqui que eu acho que você já está cansado de responder, mas se você puder talvez falar mais resumidamente ou de um ponto de vista um pouco mais curto, né? O que é a Polkadot, qual que é a origem do nome e de onde vem esse conceito de parachains e o que são elas de fato também. Beleza, legal. Um baita desafio. É tipo o Michael Saylor respondendo. Explica pra gente o que é Bitcoin. Ok, vamos lá. Dá aquela. Eu não sei se vocês já viram. Tem um meme que ele sempre dá uma suspirada. É esse aí. Ele sempre. E aí, Lauro, o que é Polkadot? Vamos lá. Então, Polkadot é um metaprotocolo que busca conectar blockchains
de uma maneira que elas tenham segurança compartilhada. As parachains, então, nessa visão, elas são os blockchains paralelos que compõem a Polkadot. E a Polkadot em si, ela é apenas o motor ou a cadeia de transmissão que conecta e garante que essas parachains tenham interoperabilidade por meio da segurança compartilhada. Então, é uma visão até similar, eu posso entrar mais para frente nisso, né? Eu sei que tem uma pergunta sobre isso também. É uma visão similar ao que era o roadmap da Ethereum 2.0. E, né, a Relay Chain da Polkadot é muito parecida com a Beacon Chain da Ethereum 2.0. A diferença é que a Polkadot, desde o início, toma uma decisão de design de que a Relay Chain ela não é usada para aplicações. Ela é usada apenas para blockchains se conectarem a ela. Então, isso tira um pouco da confusão que existe hoje com Ethereum, por exemplo, em que as pessoas reclamam que a Ethereum é muito cara. E ela vai continuar sendo cara porque uma rede realmente segura e sustentável e descentralizada, ela vai ter um custo, né, porque existe uma demanda muito alta por block space. E a Polkadot resolveu limpar esse design, deixando claro que a Relay Chain sempre vai ser usada apenas por chains e não por usuários normais. O Bankless DAO, né, o Ryan e o David, eles falam bastante nessa narrativa, né, de que Ethereum L1 é para chains e não para usuários normais. Só que como a Ethereum L1 ela permite que usuários usem, e tem muitas aplicações nela, cria essa confusão, né? E, essencialmente, a Polkadot vai por um caminho de simplificar a vida do usuário e falar, não use a Relay Chain para isso, não dá para usar para isso. E a gente vai fazer o sharding, então, da execução em vários shards, só que o nome desses shards na Polkadot é parachain. Hoje são cerca de 15 parachains conectadas já. Na primeira versão, a Polkadot pode escalar para até 100 parachains, mas eventualmente pode chegar até 10 mil ou mais, né? E aí, para você participar como parachain, para se conectar na Polkadot como parachain, ela também toma uma decisão de que esse processo é permissionado, não é qualquer projeto que pode simplesmente se conectar. E por que essa decisão é tomada também? Para garantir que a segurança seja compartilhada, no sentido de que a comunidade que vai decidir quais projetos merecem estar conectados. E para fazer esse processo, essa seleção, é usado então o leilão de parachains. Essencialmente, um blockchain que quer se conectar à Polkadot, ele precisa vencer um leilão, ele vai concorrer com vários outros projetos que estão interessados nisso. Ele precisa vencer esse leilão, e esse leilão ele acaba tendo um valor de capital muito alto, que é uma coisa que projetos não têm, geralmente, simplesmente para deixar parado assim, né? Tipo, a primeira vaga saiu por 1,5 bilhão, se eu não me engano. Foi para a Cala. E não é qualquer projeto que tem 1,5 bilhão para deixar travado por 2 anos e esquecer. Eles precisam fazer esse capital girar, geralmente. Precisam gastar isso, pagar desenvolvedores e tudo mais. Então, no caso da Polkadot, o que existe além do leilão são os crowd loans, que é uma forma que a comunidade mostra seu interesse pelo projeto e esse interesse é revertido em um mecanismo de distribuição de tokens. Então, vou dar um exemplo aqui de uma diferença, né? Hoje, na Ethereum, até com os rollups, a gente não tem um mecanismo de distribuição que é igual para todos, né? A gente usa alguns rollups de algumas aplicações com a expectativa de que vai haver um airdrop, mas a gente não
sabe como que ele vai ser, certo? A gente não tem certeza de como ele vai ser e cada um é diferente. Alguns são retroativos, eles só pagam quem usou o protocolo até certa data, e outros são divididos, pagam retroativo e continuam pagando depois. O Optimism foi por esse caminho, né? Os crowd loans, eles criam um mecanismo que é mais claro e mais previsível de como os tokens vão ser distribuídos para a comunidade, e eles são proporcionais à confiança que você tem naquele projeto, porque basicamente o projeto chega para te falar, estou interessado em participar de um leilão da Polkadot, preciso da sua ajuda, estou te oferecendo tantos tokens em troca do seu DOT. Aí você vai lá e empresta DOT para o projeto. O leilão ele se refere a 2 anos de vaga. Então você tem direito a estar conectado à Polkadot usando a segurança dela e a interoperabilidade por 2 anos. Você consegue ficar renovando isso sempre que necessário. E esse mecanismo precisa ser pago em DOT. Então eu posso pegar emprestado dos usuários e dar meus tokens de volta, meus tokens de parachain, como recompensa por isso. Esses DOTs voltam para o usuário depois e criam um mecanismo interessante de mitigar o risco, né? O usuário ele não vai precisar vender o DOT para adquirir o token. Então, ele acaba sendo uma coisa meio intermediária entre um ICO e um airdrop, mas com as regras um pouco mais claras. E o motivo de ser dessa forma, de novo, é para criar um mecanismo de seleção natural, né, ou seleção artificial, que seja, para que só os melhores projetos se conectem. Né? Porque se alguém quer usar, digamos assim, a reputação da Polkadot e falar nosso projeto está conectado à Polkadot, ele vai precisar merecer e ter realmente o respaldo da comunidade. Bom, acho que eu falei bastante, esse é o mais resumido que eu consigo, acho. E continuar tendo o respaldo, né? Porque depois de 2 anos ele precisa ainda renovar, né? A vaga dele, exato. pelo menos. Uhum. Uma coisa interessante que você falou, Laura. Pode falar, Gaf. Não, eu ia até fazer uma outra pergunta, mas pode falar, Tim. Não, eu só ia dizer que eu recebo muitas perguntas sobre a Polkadot. Hoje já está reduzindo bastante as dúvidas que o pessoal tem em relação ao funcionamento. Mas eu lembro que há um tempo atrás era muito comum eu receber beleza, vou colocar meu DOT lá e os caras vão usar para quê isso aí? Aí eu tenho que explicar para as pessoas que eles não estão fazendo um fundo onde eles vão utilizar para financiar o projeto. Aquilo lá está ficando, de fato, travado, né? E eu vejo que tem uma dificuldade do pessoal, até hoje, entender um pouco isso. Teve um vídeo recente que eu fiz e aí eu recebi essa pergunta, que era... se o projeto é tão bom, por que ele precisa que eu dê meu DOT para ele? Uma coisa do tipo... Sei lá, só tô falando isso para mostrar assim, que eu acho que agora tá ficando mais claro pro pessoal como que funciona essa dinâmica das parachains. E aí, Laura, eu te mandar uma pergunta que também eu recebi bastante. As pessoas estão muito acostumadas com whitelist, com ter que interagir com o protocolo primeiro para depois poder receber alguma coisa. A pergunta é, qualquer pessoa pode participar das parachains? Tem alguma limitação para as pessoas? Como que funciona isso? A última pergunta, isso é bem legal porque, sim, qualquer pessoa pode participar, porque ele é um processo on-chain que não exige KYC, AML, e nunca vai, até onde eu gostaria e até onde eu acho que a comunidade está indo, nunca vai precisar. E aí você... Qual que é um problema hoje de você lançar um projeto? Cara, se você está baseado nos Estados Unidos, você já está ferrado. Você não tem muito direito a fazer uma venda pública. Você tem que fazer uns seed rounds, que são parecidos com os processos de startups americanos. Então, geralmente é uma coisa que só quem pode adquirir o token são os investidores creditados, que são pessoas que conseguem comprovar renda acima de $100 mil e coisas desse tipo.
E aí já começa a criar um público seleto ali, né? Pô, eu queria investir num projeto em seed e eu já não posso. E isso fez com que vários projetos novos aí, né? O maior exemplo é a Solana, que ela vendeu mais de 50% da oferta logo no início já para investidores, para insiders, e quando chegou para vender para a comunidade tinha pouca oferta, né? E a distribuição ficou bem ruim. No caso das parachains, elas acabam tendo que passar ainda por esse processo. Se elas quiserem, quando elas vão se financiar, elas precisam vender ainda tokens para investidores, para VCs, né? Só que elas conseguem mitigar esse problema porque, vamos lá, eu faço uma venda privada, eu preciso respeitar algumas regras, né? Se eu quero vender para os Estados Unidos, por exemplo, que é onde tem muito capital, eu preciso pedir KYC e tal, não tem como fugir disso. Mas se eu sou um americano, por exemplo, e eu não quero fazer KYC, eu consigo esperar o crowdloan. E no crowdloan eu vou ter, geralmente, uma oferta bem legal para a comunidade, entre 10% a 30%. Depende da parachain, vai até 50% às vezes, só para o crowdloan. E vai me dar uma forma descentralizada e anônima, pseudonônima, né, de participar do projeto, independente de onde eu estou. Se eu sou americano, eu posso participar também, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode participar, basta ter no mínimo 5 DOTs, que é o mínimo para você participar de uma parachain, né? Então, tendo 5 DOTs, você pode participar e está tudo certo. E é até interessante que você fez uma comparação aí com as Layer 2 do Ethereum. E eu, só fazendo assim um resumo do que eu entendi sobre a Polkadot comparado com a Cosmos, que eu acho que é a maior concorrente da Polkadot hoje, é que a Polkadot ela tem como se fosse um estado, um país, uma nação onde só os melhores projetos têm espaço ali dentro. Isso tira qualquer problema que, pô, se a comunidade não acredita no projeto, ele não tem por que fazer parte ali da segurança, compartilhar a segurança da Polkadot. A gente viu isso recentemente agora com a Cosmos, que é a Terra Blockchain, é uma blockchain que usou o Cosmos SDK e deu todo esse problema. Então, na Polkadot é uma funcionalidade parecida, você pode até explicar qual a diferença que você vê com a Cosmos, mas as chains que entram, elas são realmente apoiadas pela comunidade, tem dinheiro envolvido e elas estão ali com uma certa seriedade para fazer aquilo acontecer. É mais ou menos por aí, não é? Não, exatamente. No caso da Cosmos, eu vou ser bem justo aqui, né? Existem vantagens e desvantagens em todas as abordagens. Mas no caso da Cosmos, uma vantagem é de que eu não preciso pedir permissão para ninguém para usar o SDK deles e criar minha própria rede e tal, e levantar fundos e tal. Só que, por um lado, também na Polkadot também é possível fazer isso. Se eu quiser, eu posso lá pegar o Substrate, que é o ferramental da Polkadot, né? É o framework, que ele é similar ao Cosmos SDK. É um conjunto de ferramentas que eu uso para criar um blockchain. Eu posso pegar o Substrate e criar o meu próprio conjunto de validadores. Então, é isso que a Cosmos faz também. Eles vão lá, no caso da Luna, por exemplo, eles criam um blockchain, buscam investidores tal para financiar o desenvolvimento desse blockchain e criam incentivos também para que validadores venham e validem a sua chain. Então, no caso da Cosmos, ela é fragmentada, né? Mas ela não tem nenhuma noção de segurança compartilhada. Cada hub na Cosmos, ou cada zona, eu sempre confundo os termos, eu acho que cada zona tem o seu próprio conjunto de validadores. Então, isso cria um pouco mais de autonomia e independência, né? Mas, por outro lado, cria esse problema de que cada um é responsável pela sua própria segurança. Em blockchain, especificamente, isso é um problema, porque quanto menor a tua rede, mais vulnerável a ataques ela vai ser. Né? E precisa haver um balanço bem importante entre
capital em jogo, número de validadores e incentivos para que esses validadores não ataquem a rede, né? Ou que atores malignos não ataquem a rede. E aí, como a Cosmos ela ainda tenta interoperar entre todos os seus blockchains, isso acaba criando uma vulnerabilidade no sentido de que quando um blockchain como a Luna, por exemplo, implode e ela está com o IBC ligado, o IBC é o protocolo de interoperabilidade da Luna, né? Quando ela está com o IBC ligado, ela está conversando com outras chains e está mandando o seu token para outras chains de forma bem facilitada. Então, quando a Luna implodiu, começou a haver uma certa preocupação das outras chains de que a Luna poderia ser explorada. Ela estava extremamente inflacionária. Começou a dar um monte de problemas nos oráculos dela, inclusive, né? Então, não dava para saber exatamente qual era o preço da Luna. E isso criou várias vulnerabilidades em outros protocolos que usavam a Luna como colateral. E aí existe um risco de contágio, né? Então, uma rede fica vulnerável e essa toxicidade ela pode se espalhar para as outras redes e criar vulnerabilidade nas outras redes. Então, um protocolo lá que usa a Luna como colateral, de repente, pode imprimir vários tokens e com um valor muito errado do que a Luna está realmente valendo. A Polkadot, então, ela tenta mitigar esse problema no sentido de que todos os validadores da Relay Chain, da cadeia de transmissão, validam todas as parachains ao mesmo tempo. Isso cria uma desvantagem também, porque as parachains elas estão sempre limitadas à velocidade da Relay Chain, porque se a Relay Chain tiver que fazer um rollback, as parachains têm que fazer rollback também. Mas isso também cria um senso de coesão e segurança de que, todas as parachains que estão conectadas aqui vão ter a mesma condição de validadores, provavelmente vão usar as mesmas ferramentas de oráculos e tal. E não vai haver um elo mais fraco. Dificilmente, usando o exemplo da Luna aqui, dificilmente, eu acho muito improvável que Luna sequer conseguiria se conectar a Polkadot, porque a comunidade tem um viés um pouco mais, talvez até conservador, mais questionador sobre política econômica, e talvez a Luna não conseguiria emplacar como uma parachain. E mesmo se ela emplacasse, a morte não seria tão violenta, porque na reta final da Luna, o que acelerou a queda dela é justamente que ela dependia de si mesma para a segurança. Então começou a criar mais pressão de venda no ST, porque a Luna Foundation começou a precisar comprar a Luna, vender o ST para comprar a Luna, com medo de que a rede fosse atacada e o buraco fosse mais fundo ainda. Isso é algo que não aconteceria se ela fosse uma parachain, porque a segurança dela não depende dela mesma, depende da Relay Chain. É isso. Não sei se ficou claro, mas é isso. Ficou sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre a semelhança entre as parachains e as Layer 2 da Ethereum, porque recentemente eu vi um tweet, inclusive foi ontem, eu acho, vi um tweet falando, o pessoal criou um boato que a Uniswap iria criar sua própria Layer 2, não sei se você chegou a ver isso, para poder diminuir a quantidade de taxas que eles cobram do usuário. Isso me fez lembrar um pouco da Polkadot, que a ideia é que cada projeto tem a sua chain, né? Você vê alguma semelhança entre as parachains e as Layer 2 do Ethereum? Cara, eu vejo algumas semelhanças. Inclusive, eu acho que são soluções complementares. Porque a Layer 2 do Ethereum, ela também compartilha segurança, né? No sentido de que digamos que é uma solução intermediária entre esse exemplo que eu dei da Cosmos e da Polkadot, porque eu não preciso de permissão nenhuma da Ethereum, né, para rodar minha L2. Eu tenho total autonomia.
isso tem vantagens e desvantagens, né? A Ethereum sempre foi muito opinionada no sentido de que não precisa haver permissão para nada. Eu posso lançar o meu token, tenho todo o direito de lançar mesmo se ele for um Ponzi e tal, e ninguém vai conseguir questionar isso ou parar isso, né? Então, sei lá, um Shiba Inu é um dos maiores tokens do Ethereum e a gente se questiona, né, por que ele existe e tal, se ele deveria existir. Mas Ethereum vai nesse caminho de que, cara, não, a gente não vai questionar, não vai censurar, não vai... todo mundo é livre para criar livremente a sua aplicação. Então a L2 do Ethereum é similar. Tipo assim, eu posso criar minha L2 à vontade, não preciso pedir permissão para ninguém, não preciso passar por um leilão como na Polkadot, né? Não existe nenhum mecanismo de seleção e a comunidade vai selecionar naturalmente com o tempo isso. Então eu vejo vantagens e desvantagens, né? Tipo, é muito mais fácil criar uma L2 no sentido de não precisar de permissão, né? Mas ainda assim, diferente da Cosmos, as L2 compartilham a segurança da Ethereum, né? Porque elas têm um contrato inteligente como intermediário e o estado delas é armazenado nesse contrato inteligente e validado pela Beacon Chain no futuro, né? Por enquanto é L1 normal, mas no futuro vai ser pela L1 da Ethereum 2.0. Bom, o que eu vejo de diferença hoje, além de, claro, o permissionamento, é a garantia de segurança. Porque os rollups eles ainda estão numa fase mais de maturação, né? As soluções que existem hoje são de rollups otimistas. E isso faz com que eu possa ter aplicações bastante flexíveis. Eu consigo ter mais ou menos o mesmo nível de aplicações que rodam na EVM e na L1, eu consigo ter na L2. Então, o Uniswap, em tese, tudo que roda na L1, né, todos os contratos que tem da Uniswap na L1 podem rodar numa L2. Otimista, né? Só que os rollups otimistas, eles têm uma prerrogativa de que todas as transações são inocentes até que se prove o contrário. Então, basicamente, ele introduz um mecanismo de prova de fraude em que um verificador ele tem o direito, em até 7 dias, de questionar uma transação específica e reverter ela. Então, os rollups otimistas, eles introduzem essa, vamos lá, confiança de que as transações vão ser verdadeiras até que se prove o contrário, e tem um tempo ali para os verificadores questionarem isso. A gente imagina que no futuro isso deve ser substituído pelos ZK rollups, que eles conseguem imediatamente acoplar uma prova de fraude junto com a transação. Só que isso é computacionalmente intensivo e complexo, bastante complexo de chegar nessa solução, né? Então, hoje, os ZKs, eles não conseguem... Eu não consigo ter uma Uniswap num ZK ainda. É muito complexo. Não consigo, não é possível. A gente imagina que daqui a uns 3 anos vai ser possível. E aí eu vou ter uma garantia de segurança maior, né? Eu vou garantir que... eu inverto a situação. Eu sempre parto do princípio de que as transações são culpadas e elas têm que provar que elas são inocentes. Então o ZK, ele já manda, no mesma transação, ele manda a prova de fraude junto, né? Então, em termos de garantia de segurança, os ZKs são mais confiáveis que otimistas. A Parachain, ela é similar a um rollup nesse sentido, e ela está entre um rollup otimista e um ZK, porque elas conseguem ter aplicações tão flexíveis quanto um rollup otimista, ou até mais, porque eu consigo manipular a nível de blockchain mesmo, eu consigo modificar o blockchain, não apenas a VM, eu consigo modificar as regras do blockchain, mas eu também consigo mandar a prova de fraude junto.
né? E a Relay Chain valida... Não, eu preciso corrigir uma coisa aqui. Eu acabei de falar que manda a prova de fraude junto. Não, isso não é verdade. O que acontece na parachain é que a Relay Chain verifica imediatamente se a transação recebida é válida ou não. Então, essa premissa de segurança que um ZK vai enviar de prova de fraude na Polkadot foi transferida para a Relay Chain. Então, a Relay Chain vai lá e valida imediatamente se a transação é válida ou não, certo? E aí, a gente tem digamos que um mecanismo de segurança intermediário. Deixa eu te interromper um minutinho, só para tirar uma dúvida. Relay Chain é o que eles chamam de Layer Zero, né? Layer Zero, é ali a primeira camada de segurança da Polkadot, é isso, não é? Exato. Ok. Isso. Exato, é. A Relay Chain é um metaprotocolo, a camada zero, né? Responsável por segurança. Ela não tem aplicações, como eu falei antes, e ela é responsável justamente por isso, por validar transações dela mesma e de todas as parachains ao mesmo tempo, e por garantir que a segurança é compartilhada, né? Ela que garante a segurança de tudo, e permitir que as parachains interoperem entre si. Todas as parachains, para conversarem, elas passam pela Relay Chain, basicamente. E ela também é responsável aí pela segurança, então, das transações da Relay Chain, da parachain. Então, a parachain, em vez dela provar que a transação dela é válida, ela envia apenas para a Relay Chain, a Relay Chain que valida se aquela transação é válida ou não. Então, cria uma segurança, uma garantia de segurança intermediária entre OPs, Optimistic Rollups e ZK Rollups. Então, eu vejo uma complementariedade, assim, né? Tipo, hoje eu consigo olhar para eu tenho um problema, né? Eu quero desenvolver uma aplicação. Então, eu tenho um leque de soluções. Eu posso ser um rollup, ou eu posso ser uma parachain, ou eu posso ser um rollup numa parachain, ou eu posso ser uma aplicação em uma L1, seja na Ethereum, seja no rollup, ou no L2, ou numa parachain. Eu vejo isso como algo muito positivo, assim, em termos de complementaridade. Eu acho que tem semelhanças e diferenças e não tem um modelo que é necessariamente melhor que o outro. Beleza. Vamos fazer então as perguntas da comunidade, Tim? Bora. Para esse tópico? Então, beleza. Eu vou para a parte mais de funcionamento, né, da Polkadot. A gente está tendo uma discussão bem grande, assim, pelo menos na comunidade de Ethereum e Bitcoin, sobre inflacionário, deflacionário, queima de tokens, o EIP 1559 vindo aí. E aí está sendo uma discussão bem acalorada até. E algumas pessoas levantaram questionamentos sobre a Polkadot ela ser inflacionária. E aí a pergunta é como que isso afeta o valor do ativo da Polkadot e como que as pessoas que estão explorando aí o ecossistema da Polkadot podem lidar com isso? Uhum. Cara, essa é uma ótima pergunta e ela volta aí algumas décadas até em discussões de escolas econômicas e tal, né? Teoria econômica. Bom, o Bitcoin, ele então é a nossa referência, assim, né, de política monetária e ele é desinflacionário, certo? Então ele tem uma oferta fixa de tokens, ele começa despejando muito token no mercado, né? Começa com uma oferta bem grande saindo para o mercado e essa oferta vai diminuindo a cada halving, né? A cada 4 anos a oferta cai pela metade. Isso é muito baseado em alguns ideais da escola austríaca, principalmente, eu diria que principalmente do trabalho do Mises, né? O Ludwig von Mises, em que ele dizia que as políticas monetárias elas precisam ser previsíveis e definidas a priori. Ou seja, se eu vou criar uma moeda, né, de uma nação, que seja, eu não posso ter mecanismos de intervenção em nenhum momento. É isso que ele defende. Então,
Por isso que a política monetária do Bitcoin ela é conhecida antes e ela não é mexida em nenhum momento. E não se questiona isso, certo? Então, vamos lá. Desde o início foi pensado que existiriam 21 milhões de Bitcoins. No primeiro momento não havia nenhum Bitcoin em circulação, 0 Bitcoin. E aí, à medida que você minerava nos primeiros anos, a cada bloco iam surgindo 50 Bitcoins novos. A cada 4 anos isso cai pela metade. Agora são 6,25, se eu não me engano. Em 2024 vão cair para 3,125. E por aí vai, até que a inflação chegue a zero, não haja mais bitcoins emitidos em 2140 e que isso seja substituído pelas taxas coletadas pela rede. Qual que é o problema aí? Primeiro que é um argumento mais ideológico, né, no sentido de que a gente cria uma premissa axiomática que não pode ser questionada, então digamos que é uma lei, né? Eu falo assim, essa é a oferta, essa é a política monetária, a gente não vai questionar, a gente não vai intervir, qualquer intervenção é uma violação, não há qualquer discussão possível na comunidade do Bitcoin de modificar isso, é heresia até se falar isso, né, é tratado como herege. Vão te xingar aí. E isso... realmente, já não recomendo. Não recomendo. Isso é um assunto meio delicado, assim, de entrar. Bom, por outro lado, outras escolas menos conservadoras de economia, até um discípulo do Mises, que era o Hayek, ele já era um pouco mais aberto ao empirismo e à ideia de que você pode aprender sobre a economia ao longo do tempo e pode intervir em situações de exceção, de risco, em eventos inesperados, né? Inclusive, o Taleb, ele é um estudioso de economia, né? E ele diz que até o Mises era um pouco aberto à ideia de, por exemplo, mexer na política monetária de uma moeda em casos de pandemia. Em casos de, fodeu, aconteceu uma catástrofe, a gente pode conversar e discutir, mexer na política monetária para lidar com esse tipo de situação. Mas, enfim, é um campo minado esse assunto. Tem muita gente que é muito passional em relação a isso e diz que qualquer, né, intervenção, seja por um órgão centralizado ou atingido pela maioria, né, por consenso, é uma violação. Bom, o Ethereum é bem menos conservador nesse sentido e introduziu um mecanismo de uma bomba, né? Uma bomba de dificuldade que fazia com que a inflação começasse alta também. E lembrando que a inflação ela começa alta justamente para pagar para os mineradores fazendo o serviço de segurança da rede, né? Então, o Ethereum já sempre foi um pouco mais aberto à ideia de intervenção, no sentido de que a bomba de dificuldade do Ethereum ela tem alguns parâmetros que podem ser modificados em hard forks e foram modificados ao longo do tempo, né? O Vitalik acreditava, inclusive, que não existiriam mais do que 100 milhões de Ethers em circulação, porque Ethereum 2.0 era para ter saído em 2016. Aí, se tu pega os tweets antigos dele, ele falava, não, vai ser muito difícil que Ethereum passe de 100 milhões. Mas passou, e tudo bem, não tem problema. A inflação, ela tem seu papel, e ela foi muito presente no início do Bitcoin também, né? Tipo, dos 8 primeiros anos, a inflação do Bitcoin foi acima de 10%. Hoje ela ainda tem, o quê? 3%? Alguma coisa assim. E ela vai cair com o tempo, porém... ela também cria uma situação em que o Bitcoin precisa juntar mais
mais taxas ao longo do tempo para compensar a queda da inflação, para continuar pagando os mineradores, né? Então, resumindo a ópera, a Polkadot, ela parte da ideia de que a gente vai começar com uma inflação fixa, porque a gente não consegue prever qual que é a demanda, né, por block space, então a gente começa com uma inflação fixa. Essa inflação, ela é de no máximo 10% ao ano. Ela estabilizou em 7% agora, o que é razoável, né? Lembrando que o Bitcoin teve mais de 10% nos seus primeiros 8 anos. E ela é usada, então, para pagar a validação, né? Para pagar validadores. E num futuro, talvez não tão distante, se houver demanda suficiente e bastante taxa sendo coletada, a gente pode mudar esses parâmetros e diminuir a inflação, que é o que está sendo feito em Ethereum agora. Ethereum coleta muita taxa mesmo. Existe muita demanda pelo block space de Ethereum. Então, hoje é possível falar em deflação em Ethereum, né? Algo que em Bitcoin só vai acontecer em 2140 e nem vai ser deflação, vai ser desinflação, desinflacionário. Então, a relação da inflação, ela precisa... Para eu ter inflação, eu basicamente preciso ter aumento de produção e preciso ter aumento de demanda que cubra o orçamento de segurança. Resumindo, é isso. E a Polkadot, então, ela resolveu não ter uma política monetária complexa, não ter uma política monetária que depende da demanda no longo prazo, e ela deixa a inflação fixa, certo? Até no máximo 10%. E não há problema daqui a, sei lá, alguns anos a gente decidir usar a governança, por exemplo, para... a gente viu que a demanda está alta, a gente muda os parâmetros e diminui a inflação, faz alguma coisa parecida com a API 1559. É possível também. Mas quem está preocupado com a inflação do ponto de vista do ativo, você pode fazer stake na rede, que o stake ele é pensado de uma forma que ele otimiza em 50%. Então, o Polkadot sempre vai ter 50% em stake, mais ou menos, 40%, 60%, ele nunca vai ter menos ou mais do que isso, porque ela se autorregula, no sentido de que quando tem mais de 50% em stake, a inflação diminui e as recompensas de staking diminuem, e quando tem menos, ela aumenta e as recompensas de staking aumentam, então cria incentivos para as pessoas saírem ou entrarem. E como ela fica em 50%, ela consegue pagar o dobro que a inflação, né? Tudo que não está em staking acaba tendo um custo de oportunidade, né? Sofre com a inflação, e tudo que está em stake bate a inflação 2 vezes. Então, estou preocupado com a inflação e tal. Cara, faz stake, pega lá os 100... Hoje tem 2 opções. Se você tem mais de 150 DOTs, você pode fazer direto na Relay Chain. Faz stake direto na Relay Chain. Se você tem menos, você faz pelo um stake pool da Acala. A partir de 1 DOT você consegue fazer no stake pool da Acala e tal, e consegue fazer esse stake. E aí você vai ter uma recompensa do dobro da inflação, né? O teu ativo vai valorizar não, né? Vai crescer mais do que a inflação. Então, talvez essa seja a melhor maneira de se expor ao token DOT, eu acho que é tranquilo. Oi, desculpa. Eu ia dizer que essa talvez seja a melhor forma de se expor ao token, ao DOT, ao token da Polkadot. Se você quiser investir na rede, só comprar o DOT talvez não seja uma boa estratégia, mas sim fazer o staking e esperar no longo prazo, né? Exato. Eu acho que políticas monetárias boas, na verdade, elas pensam nos incentivos e desincentivos criados, e no caso da Polkadot, ela é pensada para, nesse momento, né, pode ser que mude no futuro, mas nesse momento ela é pensada para beneficiar quem participa ativamente e punir quem não participa, né, quem participa passivamente e quem ataca a rede. Então, se eu faço stake certinho, eu bato a inflação. Se eu não faço stake, eu perco a inflação. E se eu faço stake e sou maligno, eu
tomo slash e posso perder tudo. Então acho que são mecanismos de balanço que são bem bacanas. E eu me preocupo um pouco com a inflação no sentido de, pô, se ficar isso para sempre, vai haver mais token no mercado e acaba afetando a oferta, né? Querendo ou não, pode afetar um pouco a precificação do ativo, mas fazendo stake eu bato esse problema em 2 vezes e tá tudo certo. E lembrando também que o stake ele não é a única opção, né, de teoria de você não sofrer com a inflação. As próprias parachains são uma oportunidade aí de você ter Exato. seu ativo em utilidade e, assim, seria um pouco mais de risco, né, do que o staking comum, mas ainda é uma possibilidade. Ou seja, o ecossistema inteiro é como se ele incentivasse você a ser ativo na rede, seja por staking ou seja interagindo com parachains. Exatamente. E ele resolve até um problema que você estava falando antes, né? De que algumas pessoas ainda não tá tão claro para algumas pessoas para que o DOT das parachains é usado. Mas lembrando, né, que quando eu empresto o meu DOT para uma parachain, o time não tem acesso a esse DOT. Ele é usado como uma garantia de segurança daquela parachain. Ele fica associado e travado naquela vaga da parachain. Então ele funciona como se fosse um calção num imóvel, né? Sabe quando eu vou alugar um imóvel, eu preciso dar 3 aluguéis de entrada, né, com uma garantia, e depois que eu saio do apartamento eu recebo de volta esses 3 aluguéis e está tudo certo. É mais ou menos isso. Só que no caso da DOT, quando eu participo de uma parachain, eu tenho custo de oportunidade de não fazer stake. Então, o DOT que está travado, ele é uma modalidade de stake, né? Ele é parecido com o stake, ele é um stake inclusive de 2 anos, né? 96 semanas, em que esse DOT vai estar travado, associado a uma parachain. Ele não vai estar rendendo igual o stake normal, mas ele vai me dar direito aos tokens da parachain. Então ele tem... eu tenho um custo de oportunidade que eu vou estar perdendo para a inflação, mas eu também tenho uma oportunidade de bater o stake normal em várias vezes, porque se a parachain crescer mais do que o stake normal, eu vou estar, né, me beneficiando disso. E aconteceu, nem sempre acontece, tem parachains que performam mal e que não vencem o custo de oportunidade stake. Não é um problema tão grande, porque o máximo que você vai perder em 2 anos são 14% da inflação, né? Não é tanto assim. Mas se você ganhar, você ganha, sei lá, às vezes até 50, 100 vezes mais do que você estaria fazendo stake. Eu acho que é um mecanismo interessante, e o que é recomendado e o que a política monetária, inclusive, ela é otimizada para isso, é que você tenha 50% dos seus DOTs em stake, 30% você deixa em parachains para apoiar os projetos que você quer e para tentar vencer o stake, né? Tentar ganhar mais do que o stake, e 20% mais ou menos você deixa livre para participar da governança, que na governança tem várias coisas que você pode fazer também até para obter mais DOTs. Você pode criar propostas, você pode votar em referendos, você pode indicar gorjetas, como eu fiz com o TIM, né? Eu indiquei que tinha uma gorjeta, e para fazer essa indicação eu precisei deixar um DOT vinculado, que é uma medida anti-spam, para não deixar as pessoas abrirem DOTs, gorjetas à vontade de fazer spam e tal na rede, né? Então, é mais ou menos isso. A política monetária é otimizada para 50% em stake, deixando 50% de stake você já sai no 0 a 0 com a inflação, 30% das parachains que você conseguiria vencer o stake daí, né? E 20% ali livre para participar ativamente do ecossistema, votar em referendos, eleger membros do conselho, abrir gorjetas, abrir propostas, enfim. Boa. Laura, uma pergunta rápida. Você comentou sobre governança. O pessoal perguntou aqui se ela é uma governança democrática, e se quais são as vantagens e desvantagens disso?
Não sei se a pergunta faz sentido pra você. Faz. É uma ótima pergunta. Ela é democrática, sim. Ela é democrática. Ela tem duas modalidades, né? A democracia direta e a democracia representativa. A democracia representativa é um pouco mais parecida com o que a gente tem de eleições e tal, em que eu elejo alguém para tomar decisões no meu lugar. Mas na Polkadot é muito melhor do que o sistema que a gente tem hoje, porque ele não precisa esperar 4 anos e não, né, não tem fundão eleitoral, não tem esse tipo de coisa. E não existe também muitas diferenças de função. Você vota só para membros do conselho. Então, existe um conselho, né, estabelecido. Hoje eu não lembro agora se são 13 cadeiras ou são 19 cadeiras. Eu acho que na Kusama são 19, na Polkadot são 13. E aí são eleitos 13 membros da comunidade nesse conselho. E esse conselho ele vota em propostas e gorjetas. Então, a gorjeta do TIM, por exemplo, eu indiquei, mas quem decide o valor que vai ser dado para o TIM são os 13 membros do conselho. Eles votam, dizem quanto DOT vai ser dado, e é tirada uma média, e essa média é o que o TIM vai ganhar. O TIM fica com 80% pela gorjeta, e eu fico com 20% por ter indicado ele. Então, é isso que o conselho faz, né? O conselho modera o tesouro, tanto para gorjetas quanto para propostas. E aí, né, o processo de gorjeta ele é um pouco mais orgânico, digamos assim, são para coisas que algum membro da comunidade fez, então eu vou dar uma gorjeta para ele. E as propostas, elas são mais elaboradas. Eu realmente documento alguma coisa que eu quero fazer, estabeleço um preço, a comunidade vai decidir, a comunidade vai debater aquilo ali, e o conselho vai olhar e vai falar, tá, vou aprovar isso aqui ou não. Então, a gente tem um exemplo de um membro brasileiro que escreveu uma proposta bem legal de educacional. É tudo público, inclusive, quem quiser acompanhar, né? Ele escreveu uma proposta de produzir 36 peças educacionais ao longo de 3 meses, e ele pediu cerca de $18 mil, né? Acho que eram 800 DOTs na época. E foi tão legal que ele pôde, inclusive, sair do trabalho dele e se dedicar somente a isso. Então, pra gente foi uma vitória, assim, até. E foi a primeira proposta brasileira a ser aprovada no Tesouro. E eu ajudei ele a escrever e a coordenar junto com o conselho para ser aprovado. Então, o conselho tem esse papel aí, né, de votar, de ser meio que um gatekeeper do Tesouro. Bom, esse conselho ele é eleito a cada bloco, né? Eu posso indicar um conselheiro, posso colocar meus dots, e aí é feito com voto quadrático, né? Que é uma ideia de é baseado tanto em... bom, vou explicar bem brevemente o que é voto quadrático para não ficar perdido. Mas numa eleição normal, né, uma democracia normal, um voto significa uma pessoa. Uma pessoa tem um voto. Numa eleição capitalista, $1 é um voto, né? E num voto quadrático, eu tenho a soma dessas duas coisas. Então, como pessoa, eu tenho direito a um voto, mas eu ainda posso aumentar a convicção do meu voto baseado no capital. E é isso que acontece. O Bitcoin é baseado nisso e o Tesouro da Polkadot também é baseado... O Tesouro não, a governança da Polkadot também é baseada nisso. Então, se eu vou escolher um conselheiro, eu tenho direito a um voto e ainda eu posso aumentar a convicção do meu voto com base no meu capital. Beleza, então esses conselheiros são eleitos e tal, eles são gatekeepers do Tesouro. E aí tem esse outro lado que é a democracia direta, que qualquer pessoa tem direito a abrir referendos, e esses referendos são votados pela própria comunidade. O conselho não decide nada, o conselho não tem poder sobre os referendos. E esses referendos são utilizados para outros tipos de propostas que não envolvem o Tesouro e para atualizações da rede. Então, se eu quero... Polkadot não tem fork, não passa por hard forks ou soft forks para atualizar. Ela passa por votações e referendos em que a comunidade decide se aquela atualização vai ser colocada ou não, porque
código da Polkadot ele fica on-chain, ele não fica nos clients, ele fica na própria chain. O client ele só passa a olhar para o novo código e se auto-atualiza. Então, a vantagem é que é muito mais fácil fazer upgrades no Polkadot, muito mais fácil, não tem risco, né, com hard forks e tal. Algumas ordens de magnitude, enquanto, sei lá, o Bitcoin tem passado aí, demora às vezes 3, 4 anos para codificar, entrar em consenso sobre uma melhoria e botar ela em prática. Ethereum também demora alguns meses, pelo menos algumas semanas, e Polkadot leva horas para isso acontecer. A desvantagem é que ainda tem algum nível de dependência do capital, querendo ou não, quem tem mais capital tem um pouco mais de poder de voto, né? É só essa desvantagem que eu vejo, que pode ser algo bem negativo para algumas pessoas. Algumas pessoas ficam tipo, pô, então tá errado aí, né? Inclusive, existe uma discussão bem grande sobre o papel da governança. Bitcoin e Ethereum, por exemplo, escolheram não ter esse tipo de governança. A governança é off-chain e eles querem que continue off-chain. Eu recomendo aí, vou deixar uma recomendação, e existe um podcast, uma discussão entre o Vlad Zamfir, que era um dos primeiros desenvolvedores da Ethereum, e o Gavin Wood, que é o cofundador da Ethereum e da Polkadot, em que eles debatem a governança on-chain. Então é bem interessante, existe mérito dos dois lados, e a Polkadot ela é opinionada de que vale a pena assumir alguns riscos porque os benefícios são maiores que os riscos. Já a Ethereum parte da ideia de que não vale a pena ter a governança on-chain. Eu acho super positivo que existam os dois modelos, porque a gente tem o direito de escolher qual que a gente quer, e a gente também tem um experimento em grande escala acontecendo para que eventualmente vai ficar talvez mais claro que um é melhor que o outro, ou que os dois são iguais e que tá tudo certo com os dois, enfim. Eu acho bem positivo isso. Sobre o podcast que o Lauro comentou, ele vai mandar o link pra gente e a gente coloca na descrição também aqui, né? Pra quem quiser ouvir. Isso, exatamente. Boa, mas é um episódio do Zero Knowledge, é um podcast chamado Zero Knowledge, que é Gavin Wood versus Vlad Zamfir. O tópico é governança on-chain, ele é de 2018, e é bem interessante. Daí a gente vai deixar o link aí pra quem quiser acompanhar. Beleza. Sobre a questão de ser permissionless, é necessária a autorização do conselho para ser um validador da rede? E na sua opinião, você já disse que você vê esse problema da Polkadot, existem outros problemas na atualidade hoje? Alguns riscos que você Cara, vê? ótima pergunta. Ótima pergunta. Para ser validador não precisa de permissão. Você precisa vencer algumas barreiras, porque a Polkadot ela tem os blocos alcançam finalidade provável. É uma finalidade diferente do que acontece em Bitcoin, que ela é probabilística, né? Existe uma probabilidade daquele bloco ser válido ou não, que ela vai aumentando à medida que a rede, a chain vai ficando mais longa, né? Então, passou um bloco, a probabilidade dele ser final é bem baixa. Tanto que exchanges esperam pelo menos 6 blocos para confirmar uma transação, né? Então, para o Bitcoin ter uma finalidade segura, eu preciso esperar pelo menos 1 hora, em média. Certo? Daí, no 6º bloco, em cima da minha transação, eu tenho ali uma probabilidade de 99,9% de que aquela transação não vai ser revertida. No caso da Polkadot, ela é probabilística e provável. Os primeiros 6 segundos ela é probabilística e depois de 60 segundos ela é provável. Ela é 100% de chance que aquilo ali não vai ser revertido. Para garantir que essa finalidade é realmente provável, eu preciso conhecer o conjunto de validadores. Ele precisa ser fixo. Então, todo dia existe um novo conjunto de validadores eleito. Hoje são 297, na Kusama são 900.
Isso aí deve aumentar conforme o número de parachains aumenta. No primeiro instante deve ser 1.000 validadores eleitos, mas existem outros 1.000 ou mais esperando e rotacionando dentro desse conjunto eleito. Então, para eu alcançar, para eu chegar nesse... Eu não preciso de permissão de ninguém para começar a validar, mas para eu chegar no conjunto eleito de validadores, eu preciso convencer a comunidade, é a comunidade que decide, não é o conselho não tem nada a ver com isso. Eu preciso que deleguem tokens para mim, porque é baseado na quantidade de tokens, mas também é baseado na performance. Então, se a minha performance começa a cair, se eu começo se eu ataco a rede, ou se eu começo a ter ineficiências, se eu começo a demorar para validar blocos, eu corro o risco de cair e ser substituído por alguém. E aí, esse conjunto de validadores ele fica rotacionando. Eu conheço brasileiros que já entraram tanto no conjunto válido de Kusama quanto de Polkadot, e não foi tão difícil. Não é assim um bicho de 7 cabeças, não é um negócio que você precisa pedir permissão para ninguém, você consegue fazer sozinho. E eventualmente você consegue entrar, mas tem algumas barreiras, não é só ligar a máquina e pronto, já está validando, né? Ethereum também tem uma barreira, né? Que são os 32 Ethers no mínimo que você precisa. Bitcoin também tem uma barreira enorme, que é o hardware, e é normal que existam essas barreiras. Eu fico mais desconfiado quando um protocolo diz que, não, é só você chegar, se conectar, se validar, que tá tudo certo. Eu fico mais desconfiado quando não tem barreiras do que quando tem. Mas é isso. Eu acho que quando não tem barreiras é muito fácil de colocar um spam ali, uns bots e derrubar o network, né? Que é coisa que a gente vê aí que acontecendo frequentemente na Solana, por exemplo. Exatamente. Boa, Guelph, eu vou partir para as perguntas mais relacionadas ao futuro da Polkadot. A gente recebeu algumas perguntas até interessantes aqui. Tem alguém que perguntou sobre a interface da Polkadot. Aqui ele está dizendo que ela é mais complexa, que visualmente ela é mais direcionada para programadores. E aí a pergunta é se existe alguma intenção ou algum projeto que visa simplificar essa interface e melhorar a experiência do usuário, tanto para a interface ali como para a carteira. Pô, a Fearless é mó boa. Legal, a interface da Fearless. Pois é, eu que apresentei a Fearless pro... Eu tô usando essa aí, não tem problema nenhum, muito fácil. Massa. Não, exatamente. Esse problema ali já foi pior no início, assim, tipo... a principal carteira, a principal interface, carteira web que era usada, ela era bem zoada, a Polkadot.js, que chamam. E ela é mais direcionada para programadores, né? Ela é basicamente uma interface monolítica que permite tu fazer tudo. Tudo que tu consegue imaginar numa parachain, ela permite você fazer, só que de uma maneira bem inacessível, assim, né? Então ela é muito interessante para quem está desenvolvendo uma parachain, está usando Substrate para desenvolver a parachain e tal. E está no período de teste, né? Mas daí tem surgido novas interfaces, como a Fearless é uma delas, que é mobile, bem legal. Tem a Talisman também, que ela é web. Então ela tem tanto a carteira web quanto a extensão. Então ela é similar à MetaMask, por exemplo. Ela é bem mais legal já que a Polkadot.js. E eu acho que com o tempo vai surgir, porque esse tipo de coisa é melhor que parta da comunidade do que do time. É legal que exista uma diversidade e tudo mais. E com o tempo eu acho que isso vai ser resolvido. Se a minha memória não falha, a primeira vez que eu usei Ethereum não existia MetaMask. E eu usava a MyEther Wallet. E era bem esquisito também. A gente teve um podcast no Bankless umas 3 semanas atrás, aí eu falei isso. Os caras falaram, mano, quando o Tim começou a mexer com Ethereum, nem tinha MetaMask. Eu falei, cara, é verdade, velho, não tinha. A gente eu chamava Mil, né? Aí você vê que o cara é antigo, né? Aí quando você vê que o cara usa uma Ether Wallet, fala, nossa, aí tá tempo. Não, é verdade. É verdade, não. Eu não lembro de ter usado MetaMask no início, eu usava Mil também, como o Tim falou. E era Paper Wallet também, não tinha... eu não conhecia, pelo menos, não sabia de nenhuma hard wallet que já suportava Ether. A Polkadot tem esse problema também.
você consegue usar Ledger na Polkadot para fazer stake, mas as parachains você não consegue ainda. Você tem que usar uma Paper Wallet. Então, é meio, assim, né, desconfortável, mas se você tiver boas práticas de segurança e tal, tá tudo certo. Eu usei Paper Wallet bastante no início do Ethereum também, então, e tá tudo certo. Agora, para ter uma adoção maior, precisa com certeza ter umas melhorias de UI e UX aí e suporte de hardware wallet, que ainda é um negócio que deixa as pessoas desconfortáveis. Até eu fico um pouco desconfortável de ter que usar Paper Wallet ainda. Mas não é assim... Eu acho que é um negócio que vai ser resolvido eventualmente, sem problema. Com certeza, com certeza. E... Lauro, rapidinho. Só para aproveitar essa pergunta das carteiras, Guelph. Recente alguém perguntou para mim, inclusive lá no Bankless, né? Se a Polkadot tinha alguma carteira que dava para interagir com os outros, com as outras parachains e tudo mais. E aí eu recomendei a Polkadot JS, né? Justamente pensando nesse caso de interagir com Asta, com até a Noodle lá que acabou de fazer a migração de parachain. Mas se você fosse recomendar uma, você recomendaria essa Talismã? Eu acabei de abrir aqui, eu não conhecia. Parece bem mais de boa, cara, de usar do que as que eu tava recomendando. Então, a Talismã, ela saiu... A extensão dela saiu no começo desse ano. Então, ela ainda é mais beta, digamos assim. Mas ela já substitui a Polkadot JS em várias coisas. Eu deveria testar mais a fundo. Sinceramente, eu fico usando as duas intermitente, daí eu não sei ainda o que uma faz e o que a outra não faz. Eu deveria desativar a Polkadot JS para ter certeza. Então, não vou saber responder com precisão se ela já faz tudo que a Polkadot JS faz. Mas ela está chegando lá e está quase substituindo a JS. E eu acho que vai substituir eventualmente. É bem melhor. Isso é muito bom. E o que o time pensa para o futuro? Uma cripto dominando tudo, como os bitcoiners acreditam que só existe Bitcoin, o resto presta? Ou uma convivência de várias redes? Cara, o Gav ele sempre fala que a Polkadot é uma aposta no mundo multi-chain e um argumento contra o maximalismo. Ou ele fala que é o tribalismo de redes, né? Que é uma espécie de, uma analogia ao regionalismo que a gente tem, né? Tipo, aqui eu sou do sul do Brasil, né? Então tem um movimento forte aqui que é o sul é meu país, né? Que é uma coisa meio regionalista, assim, né? Do tipo, não, o sul é melhor, o nordeste é horrível. E essa coisa meio tribalista, assim, né? Então a Polkadot ela é contrária a isso e basicamente ela parte da ideia de que o mundo vai ser multi-chain, que tem espaço para várias soluções, mas ao mesmo tempo ela é muito opinionada na segurança compartilhada, então ela não aceita qualquer coisa, assim, né? Tipo, vai ser multi-chain desde que essas chains sejam seguras e descentralizadas e que eu consiga interoperar com elas de forma segura. Então, existem algumas parachains que são especializadas em trazer outros ecossistemas para dentro da Polkadot e para também exportar eles para fora da Polkadot de forma segura e descentralizada. Então, a gente não acredita que vai ser um único vencedor. A gente acredita que existe bastante espaço, que diversidade é algo positivo, mas também que tem um limite, e esse limite está em não comprometer a descentralização, não comprometer a segurança, e que pontes, do jeito que elas são hoje, são inseguras. Então a gente precisa criar soluções melhores do que as pontes que tem hoje. De preferência, né, que consigam compartilhar a segurança, porque basicamente pontes hoje comprometem os dois lados das redes. Quando você cria uma ponte entre duas redes, você coloca as duas em risco de alguma forma, né? A gente viu isso com
wormhole ali, né, que foi um erro na Solana que afetou a Ethereum também. Então, o Vitalik também parte dessa ideia, né? Um mês antes de acontecer esse hack, ele disse que ele acreditava que o mundo seria multi-chain, mas não seria cross-chain, justamente por causa das vulnerabilidades das pontes. E a gente também acredita um pouco nisso, mas a gente tenta resolver o cross-chain, pelo menos internamente. Então, o cross-chain dentro da Polkadot ele é seguro. Fora, a gente não consegue controlar isso, mas dentro ele é seguro. Então, a gente tenta criar pontes também seguras para trazer ativos para dentro da Polkadot e aí ter o cross-chain seguro dentro dela, né? E um exemplo disso é a Moonbeam. A Moonbeam é uma parachain na Polkadot com compatibilidade extensiva com Ethereum. E aí é um dos lugares onde eu vejo bastante sinergia entre Polkadot e Ethereum. Esse mês, a comunidade da Uniswap votou para fazer deploy da Uniswap na Moonbeam. E a comunidade da Uniswap também é bastante, digamos, seletiva, criteriosa em quais blockchains a Uniswap está. Ela não vai estar em qualquer blockchain, né? Então, eu achei bem positivo que eles consideraram a Moonbeam um lugar bom para estar, né? A Uniswap, a comunidade votou em sua grande maioria, aprovou e a Uniswap está indo para a Moonbeam, então. Isso é bem interessante porque a Moonbeam ela permite que eu tenha... Ela é, enfim, muito similar a Ethereum, no sentido de ter suporte total a EVM, das carteiras serem compatíveis. Então, eu tenho a mesma carteira que eu uso na Ethereum, eu posso usar na Moonbeam. Eu posso usar Ledger na Moonbeam. É a única parachain que já aceita Ledger, né? Porque eu posso usar MetaMask, posso conectar Ledger e tá tudo certo. E ela também não compromete a segurança igual o BSC, igual outras cópias de Ethereum, porque ela não tem a segurança própria dela. Ela importa essa segurança ela herda a segurança da Polkadot. Então, uma aplicação como a Moonbeam, ela vai poder... a Uniswap, ela consegue estar tanto na Ethereum quanto na Moonbeam. Ela consegue estar tanto na Polkadot quanto na Ethereum. Ao mesmo tempo, com deploy em cada uma das redes. Talvez uma ponte não seja muito segura, talvez eu tenha que ter um saldo na Moonbeam e um saldo na Ethereum. É um preço a se pagar para não ter que ficar atravessando pontes. Mas tendo o meu saldo na Moonbeam, eu consigo usar o Uniswap e conversar com todas as outras parachains da Polkadot. E aí sim, fazendo cross-chain de maneira segura. Então, eu vejo bastante sinergia e eu acho que a Moonbeam, por exemplo, é uma boa forma de escalar Ethereum sem comprometer os valores de descentralização que Ethereum tem e estando um pouco mais alinhado aos valores do Ethereum também, porque, vamos lá, a BSC também escala a EVM, mas não tem nenhum tipo de alinhamento com o Ethereum, né? Tipo, é o oposto do que a gente defende no Ethereum. Querem ser o Ethereum. Já a Moonbeam não, a Moonbeam já... exatamente. A Moonbeam não, a Moonbeam já é uma coisa mais, tipo... amiga, né? Então, aproveito para pontuar que a Polkadot é colocada na mídia muitas vezes como um Ethereum killer, mas dentro da comunidade a gente nunca viu dessa forma. Existem vários desenvolvedores que eram da Ethereum e hoje estão na Polkadot, continuam usando Ethereum, usam o .it no Twitter e tal, continuam acreditando no Ethereum e vêm de forma complementar. Eu vejo dessa forma também. Inclusive, fazer um disclosure aqui, eu estou mais investido em Ethereum do que Polkadot, mesmo eu estando mais focado em Polkadot hoje, eu continuo mais investido em Ethereum do que Polkadot. E eu entendo que existe um potencial muito grande de sinergia para as duas crescerem juntas, sendo que elas não comprometem descentralização, focam em segurança,
mas tem diferenças cruciais ali em como a governança funciona. E tá tudo certo, tudo bem. Tem espaço para conviver e escalar em conjunto. Exatamente. Um dos motivos que eu não entrei na Polkadot antes era justamente essa vulnerabilidade entre as pontes, entre as bridges. Eu via isso como um problema. Eu falava, como que eu vou transferir o que eu tenho aqui, meus ativos? Até depois eu assisti uns vídeos do Tim, conversar com ele, e aí finalmente eu baixei a Fearless, eu comecei a usar, e aí eu entrei. E depois com a Paratim da Moonbeam, eu consegui fazer coisas que eu já estava acostumado, sabe? Não foi muito difícil para eu aprender a mexer ali, e tá tudo certo. Eu acho que isso que você falou faz total sentido. Essa sinergia de manter a segurança, focar na segurança é extremamente importante para o ecossistema em geral. Mas, Laura, eu queria agradecer a sua presença aqui. A gente já está falando bastante aqui, muito conhecimento você trouxe para nós. Eu acredito que vamos precisar de fazer um round 2 aí, né, Tim? No futuro, porque tem muita coisa acontecendo. Cara, e eu queria, antes da gente encerrar, eu queria que você desse aí uma dica aí para as pessoas que começaram em cripto, estão presenciando talvez o primeiro bear market, como você e o Tim já são crypto natives aí, estão muito tempo nesse mercado, já esse deve ser o quarto ou quinto bear market que estão passando. Eu queria saber da sua opinião, a visão, assim, explicar para o pessoal ficar tranquilo e que vai dar tudo certo. Cara, legal. Eu não posso garantir que vai ficar tudo certo, né? Sempre existe um risco aí da gente não voltar ou passar por um inverno bem mais rigoroso, que dure mais anos, né? Mas uma coisa que eu gosto muito, assim, desse mercado, é que eu acho que ele nunca vai morrer enquanto houver esse núcleo duro que acredita em princípios e acredita que estamos fazendo algo diferente. Um exemplo disso para mim é o Bankless, porque eu lembro que uma coisa que me atraiu ao mundo de cripto no início foi porque eu podia fazer a autogestão da minha vida, inicialmente financeira, mas não só financeira, né? Tipo, a autogestão até do meu trabalho, da forma com que eu me relaciono com as pessoas, da forma com que eu presto serviços para a comunidade. Então, eu gosto dos bear markets porque eles diminuem o ruído, né? Tipo assim, eles acabam... A excitação, ela acaba diminuindo e a gente acaba abaixando mais a cabeça, focando mais em construir coisas, em se preparar, né, pro próximo ciclo. Mesmo se esse próximo ciclo nunca vier ou demorar muito para vir, eu acho que é positivo porque a gente constrói relações muito sólidas, a gente tem a capacidade de fazer a nossa autogestão, de ser o nosso próprio banco, que é a proposta do Bankless, né? E isso eu acho incrível, cara. Isso eu acho, tipo assim, inegociável. É um negócio que não existe em nenhum outro lugar, que só em cripto a gente consegue fazer e que vai continuar tendo valor por décadas e décadas e décadas. Não é um negócio que vai deixar de ter valor. Pelo contrário, enquanto o mundo tradicional das finanças for do jeito que é, e tem piorado, inclusive, vai ter mais valor ainda ser o seu próprio banco, ter a sua autonomia, né? E além de ser o seu próprio banco, ser o seu próprio gerente, o seu próprio empresário, o seu próprio homem de negócios, pessoa de negócios, que seja. Então, a dica que eu posso dar é, cara, você começa a ficar nervoso ou ansioso com preço, fecha o gráfico, fecha o Twitter, vai estudar, pensa em empreender, construir alguma coisa, que vai ficar tudo bem. Não se preocupa que vai ficar tudo bem. A gente, unidos, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente consegue se proteger, consegue criar relações sólidas, consegue, enfim, construir uma coisa muito bacana que transcende qualquer situação financeira aí que possa surgir. Então, acho que é essa a dica que eu posso dar.
Boa. E como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Pô, legal. Cara, é Lauro Gripa em todas as redes sociais, mas eu tô mais ativo no Twitter ultimamente, então é mais lá mesmo. É isso aí. E você, Tim, qual é a dica que você tem para dar para nossa audiência, para sua audiência sobre esse mercado maluco? E como faz para te encontrar? A dica que eu dou é sempre não invista em cripto. Primeiro aprenda sobre cripto. A parte de investimento ela vai ser uma consequência do que você vai aprender. O pessoal tem sido meu jargão ultimamente. Como que eu invisto em NFT? Não investe em NFT. Vai aprender como que funciona, depois você vai ver as oportunidades e se vale a pena, se faz sentido para você, de acordo com o seu perfil, com o que você aprendeu. E talvez no fim você ache melhor, não, acho que não é uma boa opção. Vai depender tudo de cada indivíduo, né? Então, quer investir em cripto, não invista, estude. E sobre questão de bear market, cara, faz parte. Essa queda toda, ela faz parte. Mas quando você, de novo, tem um conhecimento ali um pouco mais profundo do que está acontecendo ou do que toda essa tecnologia está se propondo, eu não vou dizer que o bear market ele se torna irrelevante, mas ele se torna muito menos impactante, como você vê, assim, para muitas pessoas. O que está acontecendo agora é fim de carreira, e tem várias assim que estão um tanto desesperadas. Às vezes eu recebo umas mensagens no Instagram assim, cara, que é complicado, a pessoa não entendeu que isso poderia acontecer agora. Então, vale a pena entender a tecnologia por si só e saber que esse tipo de movimento que está acontecendo agora é algo natural. E é muito mais do que ficar rico. Criptomoedas não veio aqui para te deixar rico, mas veio para te libertar. Então tenha em mente que esse mercado só cresce com mais pessoas participando e no final todo mundo, como eu já disse anteriormente, a busca por essa liberdade, essa autonomia, essa soberania. Então é isso, pessoal. Lembrando que nada dito aqui nesse episódio de hoje não é nenhuma recomendação de investimento. Bitcoin, Ethereum, DOT são considerados ativos de risco. Por favor, façam suas próprias pesquisas. E lembrando que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês todos estão aqui conosco nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima. Hey, yo.